Bueno, es histórico, ¿no? É um momento de um país que estava passando por um processo eleitoral muito violento e muito competitivo, em um momento de crise econômica, social, política, e era uma disputa muito desigual, porque nunca se ha usado tanto a máquina pública, as inversões em políticas sociais de último momento para tentar comprar votos, não? E outras estratégias de crédito. Então, foi muito pesada em estes términos uma competição, porque não era uma competição entre dois candidatos, era a competição entre um candidato e um Estado que estava utilizando muito de seus recursos para lograr êxito. E felizmente não se passou isso. Se ganhou por pouco, Lula, não? Pero representa a possibilidade de que a normalidade regresse, a normalidade institucional, a possibilidade de uma coalizão em Brasil para uma pacificação do país, este agora em la renda, não? Me parece que sim, porque infelizmente não há muitas fake news, há a intenção de deslegitimar o processo, de poner dúvida em el processo, pero em realidade muitos dos organismos nacionais e internacionais e autoridades de todo o país já estão saludando a Lula, então seria um desgaste muito forte para o Brasil no legitimar todo esse processo, que foi um processo legítimo, apesar das irregularidades praticadas por el atual presidente. E, Ah, infelizmente, em las calles, a política de armamento, a política de incentivo à violência seguirá por algum tempo em Brasil e ojalá em algum momento se dissipe isso, pero eu creio que hasta enero o clima será bastante tenso. É certo, isso passou no Nordeste, especialmente. A polícia ha actuado de uma forma política, me parece grave, hay que hacer las investigaciones sobre el caso, pero felizmente não cambiou o resultado das eleições, pero que houve uma dificuldade para os votantes do Nordeste de Brasil por conta de operações policiais em um dia muito estranho para se fazer estas operações policiais, isso terá que ser investigado. A mais grande irregularidade, además do uso indevido del Estado para comprar votos, não? Com estas políticas de último momento, eu creio que é o assédio eleitoral por parte de muitos empresários que faziam promessas ou coagiam seus funcionários a votar em Bolsonaro, ponindo aí um clima de medo entre os empregados. Eu creio que nunca se passou com tanta claridade algo que na história do Brasil chamamos de coronelismo, não? Ao início do século XX, onde os coronéis, os terratenientes forçavam seus trabalhadores a votarem por determinado candidato. Esta prática volviu com muita força. Hacía tempo que não ouvíamos tantas denúncias em relação ao assédio eleitoral por parte dos patrones. Era um clima de muita polarização, não? Então havia muita gente que não queria estar nem de um lado nem do outro. E a opção de anular o voto seria um voto de protesto aos dois candidatos, não? Um que gerido o governo em los últimos 4 anos de maneira péssima, e outro que havia esta questão de la corrupção que também houve no período Lula e deixou aí uma marca profunda na sociedade brasileira. Então, eu creio que realmente os dois candidatos tinham resistências muito grandes. Então, esses votos nulos e blancos definiria essa possibilidade de não estar contente com nenhum dos dois lados.
Será uma tarefa dura, não? Porque realmente há candidatos de centro-direita e de direita que estão em maioria em este momento, e haverá que fazer muita negociação, muita política de pacificação. Não será a vida fácil para Lula em um contexto econômico e social difícil, um contexto internacional difícil. Então, espero se há uma pessoa que tem experiencia en negociación es Lula. Entonces yo creo que pueda ser menos peor do que lo se imagina. Depende de la parte, ¿no? El país es súper grande, entonces hay partes más radicales, las carreteras de São Paulo, de Rio, hay un movimiento importante de caminhoneiros de extrema derecha ideológica que estão aí haciendo protestas fuertes, ¿no? Pero en Nordeste, clima de fiesta seguramente, porque se ganó muy bien en esta región. Yo vivo en Foz do Iguaçu, en el sur. Acá bolsonaristas son mayoría también. Entonces creo que es un poco clima de tristeza para ellos, ¿no? De luto, porque tenían la expectativa muy grande. Entonces, pero el clima me parece, por lo menos en los medios, com alguns bolsonaristas, excepto o próprio Bolsonaro, o discurso é de aceitar o resultado e tentar uma política de pacificação para o país. Isso me surpreende um pouco da oposição, aceitando o resultado e com esse discurso muito mais moderado. Realmente isso me surpreendeu um pouco.